você fala isso agora, porque vamos falar de uma eleição 50-50, Aham. beleza? 50 Lula, 50 Flávio. Aí você falou o seguinte, olha essa fala, você falou assim, vai ser o pobre que vai votar e vai continuar pobre. Vai. Beleza. O que o cara precisa entender que a política não se resume a um vídeo? Que Nossa. recado você daria assim? Eh, não, assim, eu acho que Porque assim, like tem um monte, uhum. compartilhamento milhões, e etc. Tá, mas, pô, legal, vai acabar com o crime organizado, atirou no barco do PT, barquinho com o PCC saiu a milhão, foi explodido. É. O que que é a política de verdade? Então, pra esse cara que tá assistindo ou que vai assistir, tipo, se fosse ver esse corte, fala, irmão, é o seguinte, a política não se resume a um vídeo. É. Acho que a pessoa tem que ver o candidato e pensar: "Como esse cara pode trabalhar pra mim? Como esse cara pode melhorar minha vida?". É isso. E Porque o político é nosso funcionário. isso precisa ser construído no Brasil também, a gente precisa tomar isso. O político, ele não é, ou pelo menos não deveria ser, mas eu vou falar, ele não é nosso inimigo. Pelo menos, no primeiro momento ele não é. A gente não pode nem ignorar Tá. e nem demonizar. A gente não pode falar: "Ah, não muda nada", isso é ruim. "Ah, eles são todos ruins, todos os políticos são corruptos". Isso não é verdade, isso é uma generalização e é um problema também. O que a gente tem que olhar pra eles é mudar a visão que a gente tem dos políticos e da política como um todo. Esse cara tem que trabalhar pra mim, eu tenho que cobrar ele e ele tem que trabalhar, tem que fazer os projetos e tal. E pra eu partir do princípio o que que ele vai melhorar da minha vida. E por isso que eu falo que a esquerda, apesar dos apesares, alguma coisa faz. Porque assim, vai acabar a escala 6 por 1, né? Praticamente, vai passar e tal, tudo certo. Então, pelo menos, o Lula vai fazer alguma coisa. Eu que trabalho 6 por 1, não vou trabalhar mais. Alguma coisa mudou. Agora, Bolsonaro, o que que eu vou ficar assistindo um videozinho e tal? Então, assim, não acho que o Lula é o melhor candidato, mas dentre as condições, pelo menos alguma coisa fez. Pelo menos alguma mudança objetiva. E eu acho que esse é um começo. A partir do momento que você vai escolhendo esses caras, aí você vai começando a aprofundar, tá? Eu não quero só que acabe a escala 6 por 1, eu quero começar a ganhar mais. Como que eu vou ganhar mais? Se o Brasil, tentar colocar isso vou deixar mais simples possível. Se o Brasil produzir coisas que tenham que gerem mais dinheiro, que é sofisticação produtiva, que é industrialização, mas é importante a gente notar que industrialização é um termo muito vago, muito amplo, porque nem tudo se resume à indústria. Por exemplo, quando você pega um serviço que é de baixa qualificação, que é corte de cabelo, atendente de supermercado, a gente também pode qualificar esses serviços, fazendo o quê? Um serviço de seguro, um serviço de assessoria, e esses produtos, eles geram mais renda para as pessoas, que são o que os países ricos é o grosso deles. Então, o que a gente tem que entender é isso: buscar os candidatos que querem que o Brasil gere mais valor. É isso, de Tá. forma geral, né? Falando mais um vídeo então pra gente partir pra um final, da hora, tá bom demais a conversa, mas assim, Rubinho soltou um vídeo, a Liga da Justiça, então ele é um, o Flávio acho que era o Doutor Estranho, se eu não me Aham. engano, aí de É, repente na hora que começa a briga, vem o Thanos, é o Lula, é, aí 1 milhão de patriotas versus os comunistas, petistas, é. etc. E olha que a conversa foi tão boa que a gente nem falamos de comunista, etc. Mas É verdade. fica aqui o convite pra você voltar mais, Boa, boa. mas assim, vai ser sempre bem-vindo, mas mais um vídeo rolando aí que tem Tá. milhares de compartilhamento, inclusive o Flávio compartilhou esse vídeo. Eu acho que a pessoa tem que ver assim. eh, os petistas e os bolsonaristas, eles têm que entender que não é. Eles estão no mesmo barco. Eles têm que entender isso. Acho que esse é o ponto principal. Quando o cara vê lá o videozinho que tem os burros do PT, pros Bolsonaro, você também é o burro. Só que você é o burro com a camiseta do Brasil e ele é o burro com a camiseta vermelha. Então as pessoas têm que entender que é isso. Não é, nós, o povo, contra. Nós, o povão bolsonarista contra nós, o povão PT. É os políticos contra vocês. Os políticos da direita e da esquerda. Esse é um discurso bem simplista, até um pouco senso comum, mas ele é verdadeiro. No fim do dia, quem vai estar voltando no ônibus lotado é você. Quem vai estar voltando no jatinho, no carro particular, é o Flávio Bolsonaro, é o Lula também. Então as pessoas têm que entender isso. Aí a gente tem que parar pra pensar, pô, não é eu contra o petista. Eu tenho que entender com o petista o que a gente concorda e o que a gente discorda, pra aí sim a gente escolher alguém melhor. Então, Exemplo, desculpa te cortar, vai lá, mas vai lá. na Sé, na sexta-feira com chuva lotada, tem o eleitor do Lula e tem também o do É, Flávio, é isso? é exatamente isso. Então, assim, Estão pegando o mesmo metrô. não é que assim, eu sou bolsonarista. Aí o Lula tá lá e o Flávio Bolsonaro tá do meu lado. Aqui, ó, o Flávio Bolsonaro é meu parceiro e tal. Amigo, o Flávio Bolsonaro tá te usando. E o Lula é a mesma coisa.
Então, eu sou defensor do Lula e tal, o Lula tá aqui, o Lula é povão, porque o Lula saiu da classe trabalhadora, ele era operário, aí ele tá aqui comigo no metrô. Ele não tá com você no metrô. Ele tá lá em Brasília, pegando motorista particular, usando jatinho, indo pra não sei da onde, gastando com cartão corporativo. Então, essa que é a mentalidade que a gente tem que ter. É nós contra eles, mas nós, a população, o trabalhador e tal, contra eles, a classe política, a classe empresarial que tá no topo, né? Que isso é um ponto importante também. O pessoal fala, empresário, não sei o quê. Tem empresários e empresário. Tá. O empresário é todo aquele que detém uma empresa. Então, se você tem um CNPJ, tecnicamente você é um empresário. Claro que a gente tem os regimes, né, MEI e tal, mas tecnicamente você é um empresário. Então, o problema não é se é empresário. E sim, ele é um empresário pequeno, médio, o cara sofre pra pagar imposto, ou o cara faz evasão fiscal, o cara lucra milhões e bilhões todo ano. É isso que as pessoas têm que entender, essa dinâmica, né? Pra aí sim, beleza, a gente entendeu agora. Agora, quem que realmente tá lutando pros nossos interesses? Quem que tá fazendo videozinho, quem que tá falando de comer picanha, mas não tá dando picanha, e quem que realmente tá falando, vamos mudar isso aqui, vamos diferenciar isso aqui. Eu acho que essa que é a ideia geral que as pessoas têm que ter quando vê uns vídeos desse e pensar, tá, o Flávio Bolsonaro tá... Eu imagino o cara vendo isso no metrô, né? Ele tá lá no metrô, tudo empurrado assim, olhando no celular. Onde que o Flávio tá agora? O Flávio tá lá, sei lá, na piscina dele, nem sei onde ele mora, mas deve ser no Rio de Janeiro, né? Condomínio fechado na piscina dele. Onde que tá esse cara agora? E ele fazendo videozinho aqui, me ferrando, me fudendo, perdão, Flávio, já. E aí? E agora? O que que a gente vai fazer? O que esse cara vai fazer pra mudar minha vida além de videozinho? É isso que as pessoas têm que se perguntar. Então vamos falar que em 2026 esse cara seria o Renan Santos no meio do túnel. Que é enquanto. O nome dele não foi citado uma vez É. hoje. Eu até pensei, será que eu trago ele? Será que eu não Aham. trago? Renan Santos. Eu acho que ele é um cara que ele tem um espírito de mudança, isso é bom. Isso é algo que você não vê no Bolsonaro, assim, no Bolsonaro não quer mudar nada. A família Bolsonaro não quer mudar nada. O Lula não quer mais, acho que já quis, hoje não quer mais. O Renan quer mudar. Só que eu acho que ele tem que, isso falando eu que tenho 15 anos a menos que ele, eu acho que ele tem que amadurecer. Eu acho Tá. que ele tem que entender um pouco com quem que ele anda, como que ele se porta, como que são os eventos deles, como que eles posicionam os seus candidatos, Tipo, diga com quem tu andas que eu te direi quem és. quem que são essas pessoas, o que que elas falam, será que Aham, essas aham. pessoas que andam, elas chamam o Vini Júnior de mono, será que elas falam que vão, quando for prender e matar, vão fazer isso com uma pessoa aí, né, Aham. acho que você deve saber, não quero também ficar criando polêmica, o ponto aqui é realmente entender o Renan Santos, eu acho que ele tem potencial, ele é um Tá. cara que, ele surge como alguém que eu pensava muito parecido. Não, é acabar com o Estado, tipo, minimizar o Estado mínimo, acabar com os gastos públicos, é isso aí, tá tudo certo. Aí hoje não. Hoje o Renan Santos fala de industrializar o Nordeste com a ajuda do Estado. É um cara que já amadureceu um pouco mais. É um cara que fala de incentivar a indústria de cultura nacional. Então ele melhorou esse discurso, né? Ele deu uma refinada, mas eu acho que ainda, enquanto postura, ele tem que melhorar. Dito isso, eu sinceramente não sei em quem eu vou votar esse ano.